Ei, se é da área da saúde, não assiste esse vídeo não e continua sem saber aquilo que a faculdade não vai te contar, o porquê o diabetes mellitus realmente anda matando as pessoas. Fala, meus fisiologistas da prática, Titiradones Carnevale aqui. E no vídeo de hoje eu vou desmistificar e vou te contar algo que eu tenho certeza que a faculdade não te ensinou, que é porque o diabetes mellitus mata. Olha aqui bem pra mim. Primeiro nós temos que entender que o diabetes mellitus é uma doença crônica. E qual é o grande aspecto principal da pessoa estar num quadro clínico de diabetes mellitus? É a sobra, o excesso de glicemia. Que é isso, professor Adonis? O excesso de glicose sanguínea. Mas por que o diabetes mellitus mata, professor Adonis? Uma vez que nós entendemos que muita glicose, o excesso de glicose sanguínea gera o diabetes, a pergunta que fica é: qual é o grande problema de ter muita glicose? O excesso de glicose, ele gera complicações macrovasculares, que culminarão em eventos que levarão à morte. Permita-me te explicar. Ei, o excesso de glicose é algo que não é natural no organismo, não é normal. O excesso de glicose, ele gera uma ligação não enzimática, ou seja, não dependente de enzima, uma ligação disfuncional da glicose com proteínas sanguíneas, principalmente hemoglobina e hemácias. Então, a glicose que ela fica sobrando lá, tem tanta glicose, não tem pra onde ela ir, ela não tá entrando nos tecidos, ela não tá sendo jogada fora. E aí o que acontece? Existe essa ligação da glicose com proteínas sanguíneas. O problema dessa ligação é, pelo fato dela não ser enzimática, ela é uma ligação inflamatória. Ela gera a produção de citocinas. O que são citocinas, professor Adonis? São agentes pró-inflamatórios, ou seja, eles geram inflamação sistêmica. Então olha aqui bem para mim, o primeiro quadro do diabético é inflamação sistêmica. O segundo aspecto é que essa inflamação, ao passo que a pessoa continua, se mantém com a glicemia sempre elevada, não controla, ou seja, o estado clínico de diabetes mellitus, isso vai gerando principalmente dois aspectos, que vai gerar o terceiro, que é o pior. O primeiro aspecto é que essa inflamação, que essas citocinas, elas vão gerando o quê? Uma disfunção endotelial. Que é isso, professor Adonis? Os vasos sanguíneos vão perdendo a sua função natural. Qual é a função natural do vaso sanguíneo, professor Adonis? Vasodilatar e vasocontrair quando necessário. Ora, se você tem agentes pró-inflamatórios, eles vão minando, inflamando, prejudicando essa função do vaso sanguíneo. E por sua vez, o vaso sanguíneo, além dele não ter mais essa sua função natural, é prejudicada, ele também tem uma diminuição da produção por conta da inflamação de vasodilatadores naturais. O mais importante é o óxido nítrico, o mais famoso, ok? E por sua vez, o fato de que o vaso sanguíneo, ele não tem mais suas propriedades contráteis, ele vai se perdendo. Isso é um problema. Por quê? Porque o diabetes mellitus, ele gera também, por conta da densidade, do aumento de glicose sanguínea, ele aumenta automaticamente a densidade sanguínea. E esse é o segundo aspecto, você aumenta a viscosidade. O diabético é um indivíduo que tem a viscosidade sanguínea aumentada. O que é isso, professor Adonis? Um sangue mais denso, um sangue mais grosso, em outras palavras, vai aumentar a hipertensão, vai aumentar a pressão arterial. Ora, se eu tenho menor capacidade de endotélio, de contrair, de função do meu vaso sanguíneo, somado com um sangue mais grosso, automaticamente eu vou ter o quê? Pressão arterial. Então o diabético está totalmente associado com um aumento de pressão arterial, que é extremamente perigoso para a morte cardiovascular. Mas o outro aspecto que isso vai gerar é, ao passo que você tem menor capacidade de contração do vaso sanguíneo e automaticamente um sangue mais grosso, você tem um evento, um fenômeno chamado de shear stress. O que é shear stress, professor Adonis? É o estresse que o sangue promove na parede do vaso. E isso, meu fisiologista da prática, por um curto período de tempo, por exemplo, durante o exercício, é show, é top. Todo estresse por curto período de tempo é fenomenal para o organismo. Em equilíbrio, é fenomenal para o organismo. O problema é que isso acontece no diabético, num estado crônico. Que é isso? Durante o longo do dia, ao longo do dia todo. E o organismo ele fica recebendo esse estresse fisiológico no vaso sanguíneo de maneira aumentada durante 24 horas. Qual é o problema disso? Isso vai gerando estresse e gerando microfissuras no vaso sanguíneo. Ora, essas microfissuras, aliadas com sangue mais grosso, aliadas com uma menor capacidade do vaso sanguíneo contrair, aliadas com a liberação de citocinas por causa da glicação, da ligação da glicose que está sobrando com uma proteína do sangue, aliada com uma má alimentação, com uma dieta desequilibrada que uma pessoa diabética possui, sabe o que vai gerar?
vai gerar a doença chamada aterosclerose, que é o quê? O aumento de gordura na camada subíntima do vaso. Ou seja, aquela famosa questão que a sua avó falava, entupir as veias. O famoso de entupir as veias, que a nossa avó falava, é a aterosclerose. Entope as artérias. E aí, todo esse quadro clínico não funcional, todo esse quadro clínico que o diabetes gera, vai promover automaticamente, potencialmente, um aumento para eventos cardiovasculares, como por exemplo o infarto agudo do miocárdio, seja ele isquêmico ou seja ele hemorrágico, e o acidente vascular cerebral, encefálico, hemorrágico ou isquêmico. Ou seja, esse é um dos grandes motivos fisiológicos do porquê você é diabético. Ei, entenda, é importante. As pessoas não dão valor pro diabetes mellitus. É importante. Ei, você treina alguém que é diabético, você precisa saber isso. Então entenda. Adonis, o diabetes mellitus mata? Sim. Ai, não é o diabetes que matou, é o infarto. Ei, por que a pessoa infartou? Entenda bem. Ela infartou porque antes ela tinha o diabetes. Por que ela teve o diabetes? Ela teve o diabetes porque antes ela não fazia exercício. Por que ela não fazia exercício? Ela não fazia exercício porque antes ela era sedentária e ela acha que a vida é assim. Ponto. O que mata? O diabetes mellitus. Então entenda bem a importância de conhecer a fisiologia, para a fisiologia vos libertará. E entendemos que um dos principais fatores de combate, de controle da glicemia do diabetes mellitus são dois principais: a alimentação equilibrada, que isso já é de praxe, no entanto, um que muita gente negligencia, mas que é um dos mais importantes, que é o exercício físico. Olha a ferramenta que nós temos nas mãos. A pergunta é, até quando você vai ficar sem saber, sem conhecer essa sua ferramenta poderosa? Diante disso, nós devemos conhecer essa ferramenta e o quão é importante, como gerar esse tipo de estresse fisiológico para melhorar, para controlar o diabetes. E é por isso que eu quero convidar você que está aqui me vendo a toda quarta-feira, a 1h01 da tarde, 13h01 da tarde, nós vamos ter lives. E eu convido você a participar dessas lives e conhecer realmente como o exercício físico ele pode transformar e salvar vidas.